Estamos de volta com mais uma lição para este trimestre, que é o primeiro de 2022, que traz como tema a supremacia das Escrituras, a inspirada, inerrante e infalível Palavra de Deus. A lição desta semana vai nos falar sobre Lucas Atos, o modelo pentecostal para hoje. O texto áureo está em Atos 2 e 4. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. A verdade prática nos diz assim: a atividade do Espírito Santo e suas implicações na vida cristã são o padrão bíblico adotado pelo crente pentecostal. A leitura bíblica está no livro de Lucas, o Evangelho, capítulo 1, versículos 21 e 22, e Atos dos Apóstolos, capítulo 2, do versículo 1 ao 4. E o povo estava esperando a Zacarias e maravilhava-se de que tanto se demorasse no templo. E saindo ele, não lhes podia falar, e entenderam que tivera alguma visão no templo. E falava por acenos e ficou mudo. Atos 2. Cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, e de repente veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas, como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Nesta lição, temos como propósito destacar a ação do Espírito Santo na vida de Jesus, no livro de Lucas, e da igreja em Atos, Atos dos Apóstolos, com a finalidade de capacitá-la para a proclamação do Evangelho em continuidade ao ministério de Jesus. Veremos que esse modo de viver serve de modelo para a igreja nos dias atuais. Assim como no início da igreja, os crentes atuais precisam buscar o batismo no Espírito Santo como revestimento de poder do alto para realizar a obra de Deus e alcançar uma vida cristã vitoriosa. Na introdução de nossa lição, nós vamos ver que os livros Lucas e Atos são 2 volumes de autoria do médico amado, Lucas. Os relatos são escritos a partir de premissas históricas e teológicas. Registram que a unção do Espírito Santo repousava em Jesus, também foi concedida à igreja. Desde o Pentecostes, o derramar do Espírito Santo permanece como modelo para a igreja de Cristo. Na primeira parte da lição, nós temos aqui o Evangelho de Lucas, o Espírito Santo no ministério de Cristo. A segunda parte, nós temos um modelo pentecostal para os nossos dias, para a igreja dos nossos dias. A segunda parte, Atos dos Apóstolos, o Espírito Santo no ministério da igreja. E a terceira parte, digo, um modelo pentecostal para a igreja de nossos dias. Nessa primeira parte, nós vamos observar que no primeiro subtópico, o Espírito Santo no Evangelho. Lucas registra o fato acerca da vida e obra de Cristo. Então, o escritor, que é o evangelista, ele enfatiza o papel do Espírito Santo no advento do Messias. O Espírito Santo atuou de forma poderosa, e nós percebemos que a ação do Espírito é então vista na vida do precursor de Cristo, João Batista também, lá em Lucas 1, 13 e 15. Também na vida de Isabel e Zacarias, seus pais. Vemos a ação do Espírito Santo e o poder do Espírito Santo na concepção virginal de Maria. Na vida de Simeão, ao conhecer o Messias antes de morrer, ele contemplou, ele viu, pegou a criança.
O Evangelho ainda ressalta o poder de Cristo em batizar no Espírito Santo e com fogo. Então, veja como o Espírito Santo ele é atuante, não é? Na Bíblia Sagrada, na obra de Deus, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo. Esse segundo subtópico fala que o Espírito Santo e também faz referência ao batismo de Cristo, o Espírito Santo e o batismo de Cristo. Ao descrever o batismo de Jesus no Jordão, Lucas informa que, estando o Senhor orando, o céu se abriu. Está lá em Lucas capítulo 3, versículo 21. O Espírito Santo desceu sobre ele em forma de pomba. E uma voz do céu dizia: Tu és o meu filho amado. Lucas capítulo 3, versículo 22. O evento da descida do Espírito Santo e a voz que o identificava como Filho de Deus tinham como propósito marcar o início do ministério público de Jesus. Também serviram como sinal para João Batista confirmar que Jesus era o Cristo. Nesta terceira parte aqui, que é o terceiro subtópico, tem algo aqui que nós devemos ter muita atenção. O Espírito Santo e a tentação de Cristo. Após o batismo nas águas e cheio do Espírito Santo, Jesus foi impelido, ao deserto e lá foi tentado pelo diabo durante 40 dias. Lucas capítulo 4, versículo 1, a parte B. Jesus foi então tentado, mas venceu ao inimigo das nossas almas ali no deserto. Foram várias investidas. Nesse período, ele manteve comunhão com o Pai e se fortaleceu por meio da oração e do jejum. Lucas 4, 2, parte B. Observe que a vitória do Senhor sobre a tentação demonstra que ele estava capacitado para cumprir o seu ministério. Cristo venceu o nosso adversário pelo poder do Espírito Santo e da Palavra de Deus. Terminando essa primeira parte, o Espírito Santo e a missão de Cristo. Vencida a tentação no deserto, Jesus voltou para a Galiléia, conduzido pelo Espírito. E após ministrar em alguns lugares, dirigiu-se a Nazaré, uma pequena cidade. Lá na sinagoga, ao abrir o rolo de Isaías, leu a passagem que dizia: O Espírito do Senhor é sobre mim. Lucas capítulo 4, versículo 18. Esta referência também está no livro do profeta Isaías, no capítulo 61, versículos 1 e 2. Ao terminar a leitura, o Senhor afirmou: Hoje se cumpriu esta escritura. Aqui o Senhor declara que a unção do Espírito Santo qualificava e qualifica seu ministério para evangelizar, curar, libertar e restaurar os pecadores. A segunda parte, que fala sobre o Espírito Santo, lá no livro de Atos, Atos dos Apóstolos, o Espírito Santo ali no ministério da igreja. Ao concluir o Evangelho, Lucas anota que Jesus instruiu os discípulos a esperarem o revestimento de poder do alto. Lucas capítulo 24, versículo 49. Então, era uma promessa do Pai que eles ficassem em Jerusalém, não se ausentassem antes de receber o poder do Espírito Santo em suas vidas, a descida do Espírito Santo. Por isso que em Atos 1 e 8, o próprio Lucas registra que Jesus, orientando aos discípulos, disse: Mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós. Após o Senhor ter sido elevado aos céus, então o livro de Atos dá prosseguimento a essa narrativa. O autor ratifica que o derramamento do Espírito era a capacitação necessária para a evangelização dos povos. Muito importante este revestimento para a evangelização, para fazer a obra de Deus.
muito importante. Por isso que o Senhor Jesus pediu que eles não se ausentassem de Jerusalém. Relata que cerca de 120 discípulos voltaram a Jerusalém e em oração aguardavam este revestimento de poder. Portanto, Atos registra a ação do Espírito Santo na inauguração histórica da igreja como agência de Cristo. Trata-se da continuação da obra de Jesus por meio dos discípulos capacitados pelo Espírito Santo. Eles receberam o poder do alto para fazerem a obra de Deus de forma revestida com o poder do Espírito. Foram todos batizados com o Espírito Santo, foram revestidos para esta tão grande missão. A promessa cumprida no dia de Pentecostes, o batismo no Espírito Santo, remonta à profecia de Joel. Joel profetizou no capítulo 2 e o versículo 28, que o Espírito de Deus seria derramado nos últimos dias. Cristo também o ratificou como sendo a promessa do Pai lá em Atos 1:4. Nós já citamos aqui o início de Atos. O cumprimento se deu no dia de Pentecostes. Os discípulos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas e foram batizados quase 120 discípulos ali no cenáculo. Sinais sobrenaturais marcaram o advento do Espírito Santo. O som como de um vento, línguas como que de fogo. Esses fenômenos, somente ao falar em línguas, se repetiria nos demais registros de Atos. Desses fenômenos aí, somente o falar em línguas se repetiria. O som de um vento veemente, então só foi naquele dia realmente. Logo depois, repetiu-se então o falar em línguas. Desse modo, a partir do Pentecoste, os discípulos começaram a pregar pelo poder do Espírito. Muitas maravilhas e sinais eram operados e as almas eram alcançadas. Nota-se aqui que o Espírito Santo revestiu de autoridade, de poder, de sabedoria, de unção de Deus para que eles pudessem realizar aquela obra tão difícil naquela época de perseguição dos magistrados, perseguição dos religiosos judeus, perseguição de todos os lados. Então, realmente o Espírito Santo deu um revestimento para que eles pudessem cumprir a missão com êxito. E Deus abençoou grandemente a igreja primitiva. Vamos ver agora a expansão da igreja primitiva. O poder do Espírito capacitou os crentes para o serviço cristão. Já no primeiro século, aliás, deixa eu corrigir aqui, já no primeiro sermão, Pedro anunciou a Cristo com intrepidez e quase 3.000 almas se converteram. Atos capítulo 2, versículos 36, 38 e 41. Após a cura do coxo à porta do templo e a ministração da palavra, quase 5.000 almas se renderam ao Senhor. Atos capítulo 3, versículos 8, 19. E lá no capítulo 4 e 4 também temos esta referência. Filipe, na virtude do Espírito, pregou em Samaria e vidas foram salvas. Está no capítulo 8 de Atos. Cornélio e sua casa receberam o Evangelho pelo mover do Espírito. Paulo, cheio do Espírito Santo, alvoroçou o mundo e milhares de almas foram salvas e curadas pela pregação do Evangelho. Então, esses relatos demonstram a ação do Espírito Santo na propagação do reino de Deus. Na terceira e última parte, nós queremos fazer um rápido comentário sobre o modelo pentecostal para a igreja dos nossos dias. Primeiro, aqui o nosso comentarista, pastor Douglas Batista, coloca o subtópico, o revestimento de poder do alto. Pedro ensina que essa promessa está em vigor para todos os salvos, em todas as épocas, porque esta promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos
e a tantos quantos Deus, nosso Senhor, chamar. A experiência pode ocorrer junto ou após a regeneração. Ressalta-se que no Pentecostes, os discípulos já tinham o Espírito Santo. João 20, 22, Jesus soprou sobre eles e disse: recebei o Espírito Santo. Observe, eles já tinham o Espírito Santo. Todo salvo em Jesus que se converte recebe o Espírito Santo na vida, né, na conversão. Porém, o batismo no Espírito Santo é algo distinto, à parte. É um revestimento. Significa o recebimento de poder espiritual para realizar a obra e a expansão do Evangelho com poder para uma vida cristã vitoriosa e adoração mais profunda. Em vista disso, vamos perceber que os primeiros cristãos, eles agiram desta forma. A igreja hoje deve buscar também este revestimento, observando como Deus trabalhou na vida dos nossos irmãos do passado, né? As línguas como evidência inicial, no Pentecostes, os discípulos falaram em línguas estranhas. Em Cesareia, aliás, observa aqui que Atos 2, eu quero chamar a atenção aqui, Atos 2 e 4, eles falaram línguas. E muitas daquelas línguas foram entendidas, porque eram de pessoas de outras nacionalidades. Eram línguas que outras pessoas dizem, como pode esses homens indoutos estarem falando em outros idiomas, em outras línguas. Agora, ali foi uma evidência do batismo com o Espírito Santo. Agora, as línguas estranhas, elas não querem dizer que totalmente são línguas de outros povos, outros países. As línguas estranhas, elas são línguas com o poder de Deus, línguas estranhas, línguas que não são deste mundo. Quando o crente é selado, é batizado com o Espírito Santo, ele recebe o poder de Deus para falar em outras línguas. Nós observamos isso na palavra de Deus, que as línguas são realmente do céu, línguas estranhas. Há o dom de interpretação de línguas. E aqui, nesse tópico, as línguas como evidência, no Pentecoste, eles falaram línguas. Em Cesareia, o centurião e a família também falaram línguas. Atos 10, 46. Aí, os irmãos em Éfeso falaram em línguas. Em Samaria, na vida de Paulo, e na vida de Paulo também nós observamos línguas. Assim sendo, o falar em línguas é a evidência inicial do batismo com o Espírito Santo. Então, dizer ou aceitar que houve o batismo com o Espírito Santo sem evidência de falar em línguas estranhas, línguas, não tem apoio bíblico, porque o batismo com o Espírito Santo vem acompanhado do falar em outras línguas. Por isso a instrução bíblica diz: procurai com zelo profetizar e não proibais falar em línguas. 1 Coríntios capítulo 14, versículo 39. Finalizando, a plenitude do Espírito Santo. A experiência pentecostal não ficou restrita ao tempo dos apóstolos. A expressão de Atos 2,17, do meu Espírito derramarei, aponta para o início da dispensação do Espírito e mostra que a efusão continua até o grande e glorioso dia do Senhor. A plenitude abrange o fruto do Espírito e as manifestações espirituais, tais como as profecias, sonhos, visões, prodígios e sinais, são manifestações do Espírito de Deus. Assim, o Espírito permanece em ação na vida da igreja. Ele é quem capacita
e quem conduz o povo de Deus. Em razão disso, a Bíblia ensina: enchei-vos do Espírito, enchei-vos do Espírito. Lucas descreve a capacitação, né, de capacitar no Espírito Santo e mostra como o ministério de Jesus foi eficaz, porque Jesus teve o Espírito Santo na sua vida e no seu ministério. Esse revestimento de poder na vida do crente não é apresentado como dom para a salvação, mas como a unção dos salvos para o testemunho e o serviço cristão. Esse é o padrão bíblico adotado pelo pentecostal submisso ao ensino das Sagradas Escrituras. Por isso que o título de nossa lição diz Lucas Atos, que é o Evangelho de Lucas e o livro de Atos. Se observarmos, é quase uma continuação. O Atos dos Apóstolos é uma adição do livro de Lucas. Esses dois volumes formam um grande livro de Lucas, né? Atos dos Apóstolos continua a narrativa de Lucas, não é? Então que Deus continue abençoando cada vida, cada professor, cada aluno, e que estes tópicos aqui que foram resumidos, né, como subsídios para a nossa escola bíblica dominical possam assim colaborar para um aprendizado eficaz. Deus abençoe. Até um próximo vídeo, se Deus nos permitir. Coloque seus comentários, inscreva-se nesse canal, participe. Nós agradecemos a sua participação e queremos orar por você. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, em nome de Jesus, Senhor, te glorificamos e te exaltamos, porque digno és de receber a honra, a glória e o louvor para sempre. Obrigado por esta oportunidade de estar aqui na tua presença, louvando o teu nome e te exaltando, Senhor. Nós te glorificamos e nós te exaltamos em nome de Jesus. Amém. Até o próximo vídeo, se Deus nos permitir. Muito obrigado.